Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast, o primeiro episódio do Pode Posicionar, onde nós vamos trazer alguns empresários aqui para bater um papo, conversar sobre mais a vida deles, o que eles fazem, obviamente tirar bastante insight, igual eu falei para o Thiago aqui antes de começar. Eu vou prestar uma consultoria, eu espero que essa consultoria te ajude aí também. Sem corte, sem erro, sem falha, sem filtro, porque aqui é a verdade que nós precisamos ser transparentes para que você entenda cada vez mais o que fazer dentro do seu negócio. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Thiago Souza, empresário, multi-empresário, né? Não tem só uma empresa. E é um prazer, uma satisfação ter você aqui. Eu espero que a gente tenha uma troca boa, ideias legais, alguns insights. Igual eu falei, eu vou estar com as anotações em dia aqui, porque eu quero realmente prestar uma consultoria. E é um prazer, eu quero que você se apresente, fala um pouquinho aí quem é você, quem é o Thiago. Obrigado pela oportunidade, me sinto muito honrado em poder estar aqui e participar desse podcast. Eu sou o Thiago Souza, hoje eu estou à frente de um grupo de empresas que atua no meio de pagamento, atua com soluções ali embarcadas. A gente costuma dizer que somos um hub de negócios. Pessoas vão ali para fazer negócios, mas o nosso forte hoje é meio de pagamento. Bom, muito bom. Tiago, antes de a gente entrar um pouco mais sobre a Aux, que eu acho que é a empresa que a gente está trazendo aqui hoje como o pilar principal dos seus negócios, eu queria entender mais o seguinte, sem as empresas, quem que é o Tiago? Léo, sem as empresas, o Tiago é um cara para frente, é um cara animado, um cara leal, um cara que não deixa que as barreiras colocadas à sua frente sejam maior do que a sua vontade de vencer. Eu sou o cara que acredito, o cara que vai vencer, porque não tem barreira maior que a minha vontade de vencer. Eu sou um cara determinado, ousado, eu sou um cara que acredita que o conhecimento é a chave para o sucesso. Bom, e eu vejo muita história quando você fala, né? É perceptível que algumas coisas aconteceram para você ter essa visão que você está trazendo aqui para a gente agora. Conta essa história, como que foi, cara? De onde o Thiago saiu? Léo, é engraçado isso, porque eu costumo dizer que no Brasil e no mundo, o que funciona é a história, o golpe da história triste. Uhum. Todo mundo tem uma história triste para contar, só que de fato as pessoas passam dificuldades, as pessoas passam por privações. Eu sou alguém que tem a sua origem muito humilde, eu venho de uma família muito pobre, eu sei que é morar numa barraca de lona, eu sei que é usar um giral para lavar uma vasilha, uma roupa, eu sei que quer puxar uma água no sari, o que não se escuta mais. Você falar isso pra essa meninada de hoje, não vai saber. Eu não sei. O que é um sari? O que é um sari? O que é isso? Isso é uma ferramenta que a gente utiliza para puxar água com a corda de dentro de um poço. Uns fala cacimba, poço. Então eu sei o que é isso. Eu sei que é não ter um banheiro, utilizar uma privada. Eu sei o que é isso na minha infância. Mas eu sou um cara religioso, sou um cara que crê em Deus, não vou nem dizer religioso. Vou dizer, um cara que crê em Deus. Eu acredito que tudo que eu vivo é Deus permitindo, é Deus me conduzindo. Eu sou um cara que muito novo, saí de casa, eu morei na rua, eu passei privações, provações. Eu sei que é não ter um teto sobre a minha cabeça para dormir. Embora quem está na rua não pode dormir, porque você não sabe se alguém que está vindo ali vai te fazer bem ou mal. Certamente é para mal e nunca para bem. Então eu sei que é estar na rua, não poder dormir, eu sei o que é passar frio, fome, eu sei o que é passar sede, eu sei o que é passar verdadeiramente dificuldade. E por isso que eu afirmo, independente do credo religioso da pessoa, eu afirmo que foi a mão de Deus que me resgatou. Eu estava debaixo de um ponto de ônibus e um dia eu fiz uma oração. E eu senti que a mão de Deus me resgatou ali debaixo daquele ponto de ônibus, daquele lugar, me colocou de pé. E se a mão de Deus me pôs de pé, eu tenho, no mínimo, a obrigação de estender a mão para outras pessoas. Porque o dia que eu precisei, Deus estendeu a mão para mim. Então, eu tenho uma responsabilidade como indivíduo para com a sociedade, que é estender a mão para outras pessoas. Bom, muito bom o que você está falando em relação ao que Deus fez na sua vida. Eu também tenho os meus credos e também sou cristão, também sou crente, vamos dizer assim, e praticante, né? Não é só na teoria. E é muito parecido com o que realmente acontece com a maioria dos empresários que creem em Deus. Eu estou falando por mim, porque a minha história, longe, eu não sabia nem o que era CISAL, tá? Longe de ser igual à sua, eu não passei por nada do que você passou, mas eu sei que
a graça de Deus me trouxe até onde eu estou. Eu sei que é a cada dia. Eu não sou o cara da história triste, muito pelo contrário. Eu não sou aquele cara que todo mundo falou assim, esse não vai dar nada. Muito pelo contrário. Todo mundo que chegou até a mim, meu pai, minha mãe, minha família, meus primos, parente, conhecido, professor, falou, cara, você vai ser um cara de sucesso. Então a expectativa sobre mim foi criada ao contrário. Ao invés de falar assim, você não vai ser nada, você não vai prestar, não vai funcionar, o meu foi diferente. Então, a minha dificuldade em relação à expectativa. A expectativa que os outros criam sobre mim, aí eu meio que fico tentando suprir isso, mas a gente, como é que fala? A gente vai amadurecendo, vai entendendo que não é sobre a expectativa do outro, e sim sobre o que você quer fazer na sua vida. Você planta, semeia e semeia. E eu trouxe até um episódio recente. Eu estava me preparando para correr. Eu quero correr. Quero correr minha maratona em outubro. E nessa preparação, sabe quando você passa 2 semanas que você está um pouco mais ansioso, um pouco mais preocupado? Porque essa vida real também, ninguém fala sobre a vida do empresário. Sim. Todo mundo que está na internet, que produz conteúdo, que é um influenciador hoje como empresário, eles só contam contos de fadas, só a parte boa do negócio. E eu passei por uma situação dessa 2 semanas antes de uma prova que eu ia competir. E eu falo de colher e de plantar baseado nisso. Eu fiquei 2 semanas treinando muito mal. Eu vim evoluindo numa crescente, abaixando o tempo, para chegar num objetivo que eu tinha criado expectativa. Eu vou bater tal meta e tal dia. E aí, lógico que você vai treinando, você vai colocando essas metas para você alcançar. Quando chegou essas 2 semanas, eu não treinei bem, não evolui mais. O que aconteceu na prova? Eu colhi aquilo que eu plantei. O que é de diferente no reino? O que é diferente com Deus? O que o Thiago pode trazer? Tá, Leonardo, às vezes a gente planta e a gente colhe. Com Deus, existe isso? Ou, calma, é muito mérito do que a gente faz mesmo, ou às vezes Deus solta alguns milagres na nossa mão, o mérito é de Deus, ou, enfim. Porque é importante trazer isso, porque senão amanhã vai ter um monte de empresário que fala assim, não, então calma, eu vou para a igreja que aí eu vou ficar... serei próspero. Eu acho que eu queria saber um pouco mais do Thiago em relação a isso. Léo, a vida nunca é sobre o que as pessoas dizem a nosso respeito. A vida é sobre o que de fato nós acreditamos, pensamos e determinamos a nosso respeito. Não é o que eu digo sobre você que vai prevalecer ou predominar. É o que você de fato acredita sobre quem e o que você é. No âmbito igreja, no âmbito Deus, eu costumo dizer que Deus estende a mão, Deus abençoa, mas Ele nunca vai fazer por você o que você tem que fazer. Deus é reagente, você age, Ele reage. No âmbito empresarial, a pessoa, eu vou para a igreja porque agora eu vou ser abençoado. Tá até na moda, né? Hoje eu vou falar sério. E aí nós criamos um público que não é verdadeiramente cristão. Eles são aderentes. Eles aderiram à moda do evangelho para poder receber algo da parte de Deus. E parece que as coisas não vão tão bem assim. Eu falo, mas eu não era crente, agora eu virei cristão e agora parece que está pior. Não está muito bom, parece que ficou pior. Por quê? Porque com Deus tem um processo. Não adianta tratar o evangelho ou tratar Deus como um gênio da lâmpada, onde eu vou encontrá-lo, vou fazer 2 ou 3 pedidos ali e a minha vida vai mudar. Com Deus é um processo. O empresário que quer ter uma direção da parte de Deus é normal, é plausível, só que ele tem que entender separar o que é emocional do que é razão, do que é espiritual. Tem muito empresário crente que frequenta a igreja que não falta um culto, que a vida dele vai de mal a pior. A vida emocional, a vida financeira, a vida espiritual, a vida matrimonial. E aí você me pergunta, Thiago, mas ele é crente? Ele não é um cristão? Por que a vida dele vai de mal a pior? Primeiro, porque ele não respeita princípios. O fato de estar em uma comunidade evangélica não quer dizer que a mente dele mudou o suficiente. Tem que haver uma metanoia, uma mudança de mente. Não adianta mudar de religião, tem que haver uma metanoia, uma mudança de mente. Não adianta mudar o caminho, Léo, se não mudar o jeito de caminhar. Eu não era crente, eu era católico. Agora eu sou cristão, eu aderi a uma igreja. Agora eu vou ser abençoado. Nem sempre. Nem sempre. Ele pode continuar ali e as coisas ficarem pior do que eram para ele. Porque não adianta mudar o caminho se ele não decidir mudar o jeito de caminhar. A gente precisa entender isso
parar de envolver a fé, a emoção e a razão. Precisa saber dividir isso aí. Tem empresário hoje afundando a sua empresa. E quando você fala para ele, olha, aqui não é oração, aqui é ação. Ele até acha ruim com você. Eu sento com empresários todos os dias. Todos os dias. Na nova sede da empresa, eu não montei recepção porque eu achei que não ia receber ninguém. Porque o antigo era num prédio, então a gente não recebia. E eu recebo pessoas todos os dias. E esse choque de realidade, às vezes, tem frustrado muita gente. Que eu falo para a pessoa, tem que parar de envolver a fé nesse negócio aí. Eu aconselho empresários a mudar o cavalo. Cara, muda o cavalo, senão você não vai chegar no pódio, na linha de chegada. E ele, mas Deus vai abençoar. Ele vai te abençoar quando você tomar coragem. Buscar conhecimento. A Bíblia vai dizer que o meu povo sofre, não é por falta de dinheiro, por falta de conhecimento. A Bíblia nos orienta a buscarmos conhecimento. Bom, muito bom. Isso é real, 100% real. Por que eu falei e trouxe essa pauta? Lógico que, igual eu falei, que é muito natural, meio que as pautas elas vão chegando. Uhum. Porque eu percebi, quando fala de posicionamento, que querendo ou não, eu falo disso, eu vivo isso o tempo todo, eu percebi que no mercado digital, eu não sei se é por meio da fé ou por meio de, bom, eu quero que você confie em mim porque eu sou cristão. E eu vi muita gente que nunca professou sua fé, nunca falou que acredita em Deus e nada, e meio que entraram no digital e colocaram na vida dele. Não, agora eu sou crente, ou eu sou católico, ou eu creio nisso. E meio que trouxeram isso como um diferencial deles. Eu não sei se é porque viram que hypou, né, de um Pablo Marçal da vida, que sempre falou de Deus e que estourou. Aí veio um monte de gente agora querendo montar no mesmo cavalo. Eu não sei se faz até sentido o que você trouxe aqui. Mas é o que eu tenho percebido. Mas, assim, é aquilo, né? Cada um também tem a liberdade de expor e de ser o que eles são. Enfim, antigamente o pessoal tinha vergonha de falar que é crente. Hoje não. Hoje é moda. Mas vamos lá, eu preciso saber também, eu queria saber, lá no seu início, teve alguma coisa, algum acontecimento, uma verdade que ocorreu na sua vida que pouca gente sabe e que você pode, obviamente, abrir pra gente aqui? Léo, eu sou um cara extremamente transparente. Sou um cara aberto, um cara que não tem vergonha de tudo que eu vivi. Quem se envergonha do passado, de fato, ele tomou decisões muito erradas. De fato, ele trilhou um caminho pelo qual não deveria ter trilhado. Eu não me envergonho de tudo que eu vivi. A Bíblia diz que é melhor ter prestígio do que ter dinheiro. Eu sou alguém que sempre teve prestígio. Sempre, por mais que eu sempre empreendi, eu sou empreendedor vida real, eu sou empresário vida real. Eu tenho 40 anos de idade, eu empreendo desde os meus 19. Aos meus 19 eu abri o meu primeiro CNPJ. Nesses 21 anos de CNPJ, 1 ano e 8 meses eu trabalhei para alguém. No mais, eu sou um empreendedor, eu trabalho para mim. Eu gero renda, eu gero riqueza, eu agrego valores, eu tenho pessoas que estão ali comigo, que eu não penso só no Thiago, eu penso na empresa como um todo, nas pessoas como um todo. Eu sou empreendedor nato, eu já fiquei sem dinheiro para honrar os compromissos que eu tive. Que as pessoas querem dizer, nossa, eu já quebrei 3 vezes, já quebrei 4 vezes, já quebrei 5 vezes. Como se quebrar fosse o ponto crucial para alguém vencer na vida. Parece que quem nunca quebrou nunca vai vencer. E não precisa, você não precisa quebrar. Você pode empreender e dar certo no seu primeiro negócio. É claro que quando eu digo empresário vida real, eu tenho algumas experiências. Porque teoria é diferente de prática. Vou te dar um exemplo. Eu fazendo uma avaliação, conversando, uma conversa com um amigo. Ele disse assim, Thiago, você já avaliou o quanto você é um bom gestor de crise? Eu disse, não, nunca avaliei não. Ele falou, cara, você para mim é o melhor gestor de crise que existe. Eu fui avaliar e falei, não, de fato, eu não me desespero em meio às crises. Quando você me faz essa pergunta para trazer à tona, eu vou dizer para você, eu já fiquei sem dinheiro para honrar os meus compromissos.
empresariais e pessoais, pelo menos umas 5 vezes. No mínimo umas 5 vezes. Eu já tive 2 oficinas, eu já tive autopeça, eu já tive imobiliária, eu já tive locadora de carro, eu já tive factory. Hoje nós estamos com a instituição bancária. Então eu já tive outros empreendimentos e fiquei sem dinheiro para honrar o compromisso. Já passamos diversas crises e com o conhecimento que Deus nos deu, eu digo conhecimento porque todo mundo quer fazer a oração de Salomão e pedir sabedoria. Deus me dá sabedoria, sabedoria. Sabedoria é um dom dado por Deus para gerir o conhecimento que nós adquirimos aqui na Terra. Salomão teve, vou simplificar, os melhores professores, porque Davi era rei e tinha dinheiro. Tinha ou não tinha? Ele tinha recursos. Então, os melhores professores da época, Salomão teve. É como se Salomão tivesse estudado nas melhores escolas. Então, quando Deus vem a ele, aparece para ele e ele diz assim, não, me dá a sabedoria. Ele está dizendo, me dá o dom para gerir todo o conhecimento que eu já adquiri aqui na Terra. Então, quando nós falamos sobre isso, conhecimento é a base de todas as coisas. Você pode ficar sem dinheiro, você pode não conseguir honrar os seus compromissos, mas se você tem conhecimento, fique tranquilo. Não importa o quanto você se afogue. Depois que você aprende a nadar, meu amigo, você pode perder o fôlego, mas você dá conta de, opa, deixa eu respirar, deixa eu boiar aqui um pouquinho, deixa a correnteza da vida me levar. Em algum momento eu retomo as forças, vou nadar para a margem, posso não sair aonde eu queria ter saído, mas eu dou conta de caminhar e voltar para o começo de novo. Muito bom mesmo. E quando entra nesse assunto, né, de não ter como cumprir, entra num aspecto até emocional. Aí a gente estava falando sobre vida real, sobre o que eles não mostram na internet, que é essa gestão de crise que você conseguiu gerir em um momento da vida, da sua empresa e tudo mais. E quais eram os sentimentos, cara? Sentimentos que você tinha, assim, pô, eu queria parar, eu não existia essa opção. Léo, ninguém é feito de aço. O cara pensa, eu vou trazer algo aqui que jamais eu falei. Algo que eu vi que você perguntou da outra, eu esquivei, mas eu vou falar. Houve um tempo da minha vida, eu estou com a minha esposa, completo 21 anos agora. Eu a conheci, eu tinha 16 para 17, fiquei 2 anos, não tive nenhum tipo de... Só com a conheci mesmo, ficamos 2 anos afastados, depois eu a reencontrei. Eu tenho 5 anos de namoro, entre namoro, noivado e casamento, e eu tenho, completo agora, 16 anos de casado. Eu tenho 3 filhos, com ela eu tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, um de 8 anos e um de 7 meses. Houve uma fase da minha vida em que eu fiquei sem recursos, na linguagem popular eu quebrei, o que o povo gosta de falar. Sim. Eu fiquei sem recursos para honrar os compromissos, fechei as portas de um negócio, de uma empresa, e aí eu fui para casa. Minha esposa, eu já era casado, ela trabalhava numa clínica aqui em Goiânia, e ela chegou, eu lembro como se fosse hoje, ela chegou e sentou no sofá, e pegou o salário dela e separou o salário dela, dizendo, este é para aluguel, este é para nós pagarmos água e energia, este é para nós fazermos compra. Naquele dia, eu me senti um dos piores homens. Sabe assim, quando o chão debaixo dos meus pés sumiram. E eu tô dizendo para você que eu já fiquei sem, né? Eu já quebrei outras vezes. E tava tudo bem. Mas esse dia que a minha esposa teve que pegar do dinheiro dela e honrar os compromissos da casa, esse dia eu me senti muito humilhado. Não porque ela me humilhou. Jamais. A minha mulher é uma parceira pra vida. Passaram-se 20, 21 e eu quero que venham mais 40. O quanto Deus nos permitir. Eu quero findar a vida com esta mulher, para você ter uma ideia. Mas esse dia eu me senti muito, muito, muito humilhado. Sabe? Não por ela, mas pela vida. Pela circunstância. E aí, no outro dia, eu não tive forças para ir trabalhar. Lembra desse 1 ano e 8 meses que eu trabalhei para alguém? Foi nesse período, eu arrumei um serviço. Fui trabalhar para alguém.
No outro dia, eu não tive forças para levantar para ir trabalhar, cara. Sabe que você ficar o dia inteiro num quarto? E eu fiquei. Quando deu 5 horas da tarde, a minha mulher entrou no quarto, puxou a coberta e disse assim, Thiago, senta que eu queria falar com você. Eu sentei. Ela disse assim, eu não casei com um homem rico. E eu não espero que você se torne rico. Se você falar assim, eu casei com o Thiago para ficar rico, eu não espero isso. Eu só espero que você seja o homem que eu casei. Porque o homem que eu casei não fica dentro de um quarto. Ele vai para cima. Ele não foge de nada. Léo, aquilo foi uma injeção de ânimo para a minha vida. Sabe aquilo que a minha mulher me disse? No outro dia eu me levantei bem cedo, fui trabalhar, cheguei lá, como eu tinha faltado de serviço, cheguei pro dono da empresa e falei a verdade. Cara, ontem eu estava numa deprê, eu não quis vir trabalhar, você me desculpa, isso nunca mais vai acontecer. E de fato, nunca mais aconteceu. Nunca mais. Eu consegui me reerguer e o que talvez poderia ter sido ali o início de um deprê, eu entregar os pontos, eu tinha alguém do meu lado que me deu um choque de realidade. Quando alguém está sofrendo um infarto ali, precisa de alguém de fora para poder dar um choque nele ali, para poder o coração voltar a funcionar. Nós precisamos de alguém sempre do lado de fora que consegue ter uma visão ampla e às vezes nos trazer, falar assim, peraí, você não é essa pessoa aí não. Eu preciso que você volte a ser quem de fato você é. Eu acredito em você. Nós precisamos de pessoas que acreditam em nós. Minha mulher naquele dia era o choque que eu precisava, de realidade. E ela não hesitou. Nós precisamos de pessoas à nossa volta, Léo, que não hesitem. Sabe? Peraí, esse cara vai morrer aqui, moço. Essa situação vai conduzir esse cara para a morte. Eu estou dizendo, Léo, não apenas a morte física, emocional, espiritual. Tem gente que senta do nosso lado nos cultos de domingo e o corpo dele está ali, mas a alma dele não está mais. Ele precisa de alguém que consegue ter essa visão e entender. Falar assim, peraí, essa pessoa do meu lado aqui não está bem não, rapaz. Nós estamos vivendo um período onde nós só pensamos em nós. O que eu vou fazer por mim. Amanhã o que eu vou fazer por eu mesmo. Depois o que eu posso fazer por mim de novo. E nunca o que eu posso fazer pelas outras pessoas. A gente tem que começar a entender isso. Quando eu comecei, Léo, quando eu comecei a me posicionar nessa questão do âmbito empresarial, foi exatamente por isso. Thiago, por que transitar esse conhecimento? Porque dezenas de pessoas me pediam isso. Thiago, começa a falar, cara, começa a dizer sobre empreendedorismo, começa a trazer isso. E eu, por um tempo, comecei a pensar, será que de fato faz sentido? Aí eu disse, se eu precisei de alguém de fora para trazer um choque de realidade para mim, talvez eu seja essa pessoa que é de fato empresário, vida real, que já ficou sem condições 5, 6 vezes, que já empreendeu, que já montou outros negócios e que está sempre disposto a mudar o cavalo. Sempre. Se hoje a Walks, que é uma empresa que é o pilar de todas as outras, nós estamos falando de 6 CNPJs, a Walks é o pilar de todas. Se em algum momento eu perceber que esse cavalo chamado Walks não vai me conduzir para a linha de chegada, eu estou apto a trocá-lo tranquilamente. Sem envolver a fé. Não, Deus vai abençoar. Ele já abençoou. Se você tem a capacidade de levantar todos os dias cedo, sua saúde vai bem? Vai. Seu emocional está bem? Está. Que bênção maior você quer? Você quer que apareça dinheiro na conta da empresa? Do nada? Uhum. Do nada não existe. Você pode dizer do nada. Não, o do nada não existe. Do nada, e entra no que você falou no começo, o do nada vai acontecer através da colheita do que você plantou. Tudo que eu não tenho hoje é resultado do que eu não aprendi ontem. Tudo que eu não vou ter amanhã é resultado do que eu não estou aprendendo hoje. Então não existe do nada aconteceu. Do nada apareceu um dinheiro na conta. Não existe. Você fez alguma aplicação no passado. Um consórcio no passado cancelou aquela carta e de repente hoje entrou o dinheiro daquele consórcio que você cancelou. Então algum plantio você fez no passado. Então as pessoas precisam entender isso. Precisa de alguém que traga um choque de realidade. Essa história eu nunca mencionei. É uma história muito particular
que eu achei por bem de falar, porque eu Sim. vi que você estava buscando isso. Por que eu entro nisso? Por que eu peço tanto e busco tanto? Porque certamente como é que fala? É difícil de saber também, mas a probabilidade de ter pessoas que estão numa situação dessa é muito grande. E elas não sabem lidar, não sabem onde recorrer. Eu falo por mim, eu já tive algumas. Não tenho o mesmo tempo de empresa que você, 21 anos de empresa. Eu não tenho 40 anos, eu tenho 30 anos, vou fazer 30 anos ainda. Então, mas já me aconteceu algumas coisas parecidas, né? Bom, não consigo cumprir com os meus compromissos financeiros, com os meus compromissos com o colaborador, e agora o que eu faço? Fecho empresa, vendo empresa, paro, mudo o cavalo, né? E para deixar claro, né? Mudar o cavalo é mudar a empresa. Você muda a empresa, você muda a oportunidade, você muda alguma coisa. Mudar o cavalo é isso. E aí eu tive que mudar o cavalo e eu ficava sem saber onde recorrer a essa informação, a esse conselho e tudo mais. E visando essa dificuldade, eu sei que o Thiago, na experiência que ele tem, no lugar onde ele está hoje, ele poderia trazer algo que de fato vai alimentar alguém que está assistindo. Que, por exemplo, agora, nesse momento, vai ter milhares de pessoas que estão pensando, cara, eu não vou empreender mais, eu vou voltar a ser CLT ou eu vou ser CLT. E aquele curso que eu parei para fazer, para empreender, eu vou voltar, vou terminar ele e vou trabalhar para alguma pessoa porque isso aqui não é para mim. Que geralmente essa é a primeira coisa que vem na cabeça. Cara, eu não nasci para empreender. E às vezes é só um momento, às vezes é só um local. E aí entra num questionamento, numa pergunta que eu tenho, que é o seguinte: tá, você tem muita experiência, já aconteceu de falhar algumas vezes, de quebrar, vamos dizer assim, e hoje, quais são os principais motivos que levou o Thiago a quebrar? E, bom, é aquilo, né? A gente erra uma vez, errar de novo pode ser alguma coisa que a gente tem que curar, algo do tipo. Aí me fala, não só fala quais motivos levam a pessoa a quebrar ou algo do tipo, mas eu quero saber também como evitar isso. Como eu evito, porque você já sabe, é complicado, não só para mim, mas para qualquer pessoa que está assistindo. Léo, eu sou da década de 80. O conhecimento no passado era diferente. Eu sou do tempo que tinha que ir na biblioteca. Se você queria fazer um trabalho escolar, tinha que ir no tempo tinha que ir às bibliotecas, tínhamos que ir lá, pegar o livro e estudar. No ano de 1999 para 2000, na década de 90, já se falava internet ali. Em 2000, eu lembro do Jornal Nacional anunciar que estavam pensando que os computadores não virariam de 1999 para 2000. Todo mundo ficou acompanhando à meia-noite para saber se os computadores iriam virar ou não. Olha para você ver. E nisso, os computadores viraram. E quando virou, eles perceberam que podia ir muito além. Muito além. Então, houve uma ruptura no que se tange conhecimento na década de 2000, na virada de 2000. E hoje, Léo, as pessoas estão se tornando obesas de informação e raquítica de execução. Por quê? Porque as pessoas do passado quebravam mais por falta de conhecimento. A ausência do conhecimento leva com que uma empresa feche as portas. Negligenciar o concorrente, negligenciar os funcionários. Hoje eu falo muito sobre gestão, cultura, liderança, mapeamento de negócio e planejamento estratégico. Esses são os 5 pilares que eu defini que devem ser avaliados todos os dias na nossa empresa. Tiago, planejamento estratégico já está incluído os números ali, os gráficos de números, o caixa, está tudo ali. Tiago, como não quebrar? Buscando conhecimento. As pessoas se enchem de dopamina ali no Instagram, rolando o dedo de baixo para cima. Vai passando, vai passando. E tá tudo bem. Pode fazer, pode olhar o Instagram ali. Eu olho também. Eu olho o Instagram. Mas o que eu estou dizendo é que você precisa buscar conhecimento. E o conhecimento já não está mais com difícil acesso, ele está num fácil acesso. Qualquer criança de 8 anos de idade tem um smartphone na mão hoje. E ele pode pegar e buscar o conhecimento. Essa nova era da IA está trazendo isso de uma forma gigantesca, exponencial na vida das pessoas. Então, como não quebrar? Focando em conhecimento, buscando conhecimento.
se tornando alguém que não abre mão do conhecimento. Não existe o fator sorte nos negócios. Sorte não existe nos negócios. Ou você vai gerir os números, ou você vai afundar. Não tem como. Você precisa. Eu costumo dizer lá na nossa empresa, quem não domina os números é enganado pelas palavras. Se você não domina os números do seu negócio, você será enganado pelas palavras. Quantas pessoas você conhece que falou assim, não, eu quebrei. Por quê? Porque um funcionário me roubou. Porque alguém desviou um dinheiro. Ele está dizendo da incapacidade dele. Porque quem não gere números é enganado pelas palavras. Você não quer quebrar? Busca o conhecimento. Busca conhecimento todos os dias dentro do seu negócio. Esteja apto a mudar a rota. Eu estava vindo para cá e eu segui o GPS. E olha que para andar em Goiânia com o GPS, eu não sou esse cara do GPS. Eu conheço bem Goiânia. Eu sou nascido e criado, eu sou nativo. Eu sou goianiense nativo, eu sou nascido e criado em Goiânia. Eu moro aqui há 40 anos. Eu quase não uso GPS. Mas eu, como você mandou a localização, eu segui o GPS. Eu errei uma rua. Primeira coisa que o GPS falou, você errou o caminho. Recalculando. Você não quer quebrar? Esteja apto a recalcular a rota. Errei aqui, eu recalculo a rota. Eu não desisto de chegar onde eu determinei chegar. Eu apenas recalculo a rota. O GPS nunca desiste. Você erra o caminho 10 vezes, ele recalcula a rota 10 vezes. Talvez tudo que a gente precisa é fazer isso. Recalcular a rota do nosso GPS. Do GPS da vida. Não estou falando do GPS do celular mais, estou falando do GPS da vida, do GPS dos negócios. O que norteia a sua vida? O que de fato está norteando os seus negócios? Errou, meu amigo, recalcula a rota. Porque senão você não chega. Você não desiste porque errou o caminho. Você apenas recalcula. Bom, isso é um fato. Caiu aqui, agora eu busco a caneta. Mas eu tenho um ponto que é sobre busca de conhecimento e tudo mais. Eu, a vida inteira, fui um cara estudioso. Eu não tenho preguiça de estudar. Eu tenho dificuldade, lógico, com alguns tipos de ensino, claro, uma forma de aprendizado e tudo mais. Mas quando a gente olha para a busca do conhecimento, não abrir isso e tudo mais, e você trouxe também o termo obesidade de conhecimento e pouca execução, quando saber, né, eu preciso entender, tá, beleza, eu vou procurar conhecimento. Qual que é o momento do buscar e executar? Você tem alguma forma de fazer isso? É aquele cara que, bom, aprendi, executei, aprendo, executo, ou o que que é? Porque, assim, o que eu mais vejo hoje são pessoas extremamente inteligentes, porém, com baixa execução. Eu falo porque eu sou o inverso, né? Eu sou extremamente executor. Se você me deu uma ideia aqui, eu anotei algumas coisas, amanhã eu coloco em prática. Ou, às vezes, até hoje mesmo. Já aconteceu de uma pessoa me dar uma ideia aqui agora, eu correr, chegar à tarde lá na empresa, pegar o computador e começar a executar aquilo no mesmo dia. Porque eu tenho isso de ser um pouco imediatista do que tange a execução. Aí entra, né? É aquele trem, é aquela questão. Bom, eu planejo, executo, eu executo, depois planejo, organizo, cresço. Como que é esse negócio? Como que eu faço para gerir essa quantidade de conhecimento que a gente tem acesso hoje? Léo, a ausência de disciplina tem levado as pessoas ao fracasso. A ausência de disciplina leva as pessoas ao fracasso. Eles até têm o conhecimento, às vezes superficial, mas me permita, eu não sei se essa palavra vai existir no dicionário nosso, acho que não existe, mas me permita criar uma palavra, as pessoas levam tudo no fazejamento. Ele não planeja para executar, ele vai fazendo e planejando. E achando que isso vai dar certo. E isso não vai dar certo. Eu tenho conhecimento, então eu faço um planejamento. Eu fiz um planejamento, eu coloco em prática isso aí. Para que eu realmente dê certo o que eu estou planejando, eu crio um hábito, o hábito vira um costume, o costume vira uma cultura. Se eu não fizer isso, Léo, eu não vou dar certo. Eu vou ser só mais um. O que diferencia os que dão resultado dos que não dão resultado, Léo? Disciplina. Por isso que esses caras ficam tomando banho em banheira com água de gelo,
Léo, você acha que esse cara tomar um banho ali naquela banheira de água gelada com gelo vai mudar a conta bancária dele? Não vai. Mas o que ele está dando um sinal para o cérebro dele? Eu tenho disciplina. Eu criei um hábito, um costume, o costume virou uma cultura. Isso é o pilar da minha vida. Eu busco conhecimento, quando eu busco conhecimento, eu coloco o conhecimento em prática. Tomar banho gelado não muda a vida de ninguém, não. O que muda é a disciplina criada através desse hábito, costume, que se torna uma cultura. Esse negócio de banho gelado também não é comigo, não. Não vou mentir. Não, é assim, o que acontece? No começo, né, no meu começo, em 2018 para 2019, quando eu falei, bom, vou empreender, eu acompanhei muito os hypes da época, porque eu não tinha noção nenhuma. Na minha cabeça, tá, eu estava me formando em engenharia de produção, que te dá muita base de gestão e, bom, planejamento, plano de ação, vários temas, Ishigawa, matriz de PDCA, enfim, um monte de coisa eu sabia de teórica. É igual você falou, a teoria é diferente da prática. E aí, quando eu fui empreender, eu fui para onde? Fui para os hypes, o que estava em alta na internet. Então, acompanhei todos os mentores da época. E eu tive um período, sim, que eu acordava 4, 5 horas da manhã, que eu tomava meu banho gelado ali e ia para o trabalho. Mas o que eu percebi? Aí pode ser uma questão fisiológica. Eu não me adaptei. Eu chegava no final do dia extremamente sem energia, minha cabeça doía praticamente todos os dias. Então eu tinha vários problemas em que eu não conseguia lidar com esse hábito de acordar cedo, de tomar esse banho gelado, enfim. Bom, e porém outros hábitos eu já tive mais facilidade. E aí recentemente eu tive a oportunidade de ver um vídeo de um parceiro de negócio que a gente tem, que ele falou que não é o horário que você acorda, é o que você faz enquanto você está acordado. E falou ele que acorda 4 da manhã, todo dia. Mas eu percebi esse um fato. E o que acontece? O comparativo no digital, ele é um inimigo hoje do empresário. Ele é um inimigo. Por quê? O que eu fazia anteriormente? Eu via esse amigo meu, conhecido meu, todos os dias postando. 4:30 da manhã, o cara já estava na academia. Eu falei, você tá maluco? E eu ficava me comparando. Nossa, eu não consigo sair da cama antes das 6. Eu não consigo sair da cama. E aquele comparativo meio que ficava martirizando ali, mexendo comigo e tudo. Eu cheguei até a pensar, pra você ter noção, a imaturidade da cabeça da pessoa no começo. Cheguei a pensar deixar de seguir um cara que é parceiro nosso, porque isso me incomodava, né? E não entendia que era o perfil dele. Ele funciona assim, ele funciona das 4 às 8 da noite, depois disso ele já prepara para dormir. Eu não, eu durmo mais tarde e tudo mais. Aí visando essa questão também do digital, que eu acho que é algo que você consegue ver, perceber. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar em quem eu acompanho, em quem eu sigo, o que eu acredito, esse comparativo, porque você trouxe que o conhecimento, a ausência dele é algo que faz as pessoas quebrarem. Eu percebo também que a comparação faz, porque as pessoas desistem, acham que vai tentar fazer, executar, começam a investir dinheiro pela crença, porque, bom, uma pessoa postou que isso é legal, coloca um dinheiro onde não devia, mas ele acreditava que devia, e essas pessoas, bom, não dão certo, porque não é a mesma realidade, não é mesmos hábitos, não é a mesma história, não é a mesma cultura. Quais são esses cuidados que a gente tem que tomar? Léo, eu costumo dizer que a comparação é o ladrão da felicidade na vida das pessoas. Tudo está bem, até quando você começa a comparar. Seu casamento vai bem. Você quer comparar com o casamento de alguém. A sua esposa, eu tenho 20 anos, 21 anos de relacionamento. Minha esposa está na melhor fase da vida dela. Minha esposa completou agora 40, eu 40. Pensa numa mulher linda. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, você está na melhor fase da sua vida. Com maturidade. Lá em casa não tem discussão. Quando tem, eu que às vezes eles falam alguma coisa. Maturidade só se vê quando se imputa responsabilidade nas pessoas. Minha mulher tem um nível de maturidade muito alto. Ela é mãe de 2 filhos. Um de 8 e um de 7 meses. Está na melhor fase da vida dela. E eu digo que a comparação é o ladrão da felicidade. Pode eu hoje comparar a minha esposa de 40 anos de idade, que está comigo há 21 anos, com a menina de 20 anos? Não pode. Essa menina está mais bonita. Essa nova. Deixa eu te falar. Nem sempre nós devemos
usar da comparação. Irmão, a menina de 20 anos, deixa ela, é a vida dela. Casamentos são desfeitos por causa da comparação. Posso eu querer que a minha esposa de 40 anos de idade, que tem 2 filhos, tenha o corpo de uma menina de 20? Não posso. Então não posso eu comparar. Não é isso? Sim. No âmbito empresarial, nem todo negócio que é para mim é para você, nem todo que é para você é para mim. Empresários começam a comparar. Começa dentro de casa. Por isso que eu mencionei primeiro a esposa. Porque, me permita dizer aqui, não sei nem se esse era o local, você que é empresário, que tem 40, 50 anos de idade, que está com essa mulher do teu lado, que ela está contigo caminhando há muito tempo, você ficou rico. Agora você compara a sua mulher com uma menina de 20 anos de idade e quer largar da sua mulher. Você é um empresário que ficou rico, mas é feio do mesmo jeito. Você só é um fake com dinheiro. Para de comparar a esposa. Porque isso aqui que acontece, Léo, olha pra você ver. O cara fica rico. Ele compara a mulher dele. Ele separa da mulher. Ele tem um patrimônio de 10 milhões, já cai pela metade, que ela já leva 5. A nova, ele já gasta metade dos 5 que sobrou pra ele. Já gasta uns 2,5 com ela. Ele já quer dar um carro melhor. Ele tem um padrão de vida melhor. Sim. Então ele se desfaz e acaba ficando sem nada. O que eu estou te dizendo? Você deve comparar ou não deve comparar, então, Tiago? Você deve buscar o conhecimento. Você deve não comparar. Vamos falar assim, a dele está melhor. Léo, a vida das pessoas não está melhor que a sua. Elas só estão editadas para parecer que é melhor nas redes sociais. Então, às vezes, quando você compara, a vida do fulano é melhor. Aquele ditado que a grama do vizinho é mais verde que a nossa... A grama dele não está mais verde. Ela só está ali editada. Só está ali no... Tem um filtro. O filtro. Ela só está usando filtro. Com um efeito ali, pronto. Com efeito, exatamente. No âmbito empresarial não é diferente. O melhor lugar para empreender é no CNPJ de alguém. Quer empreender de fato? Eu quero. Tá bom. Então procure uma empresa, leva seu currículo, trabalha lá, seja leal, seja honesto, seja transparente e fala. Fala para a pessoa. Fala, olha, eu estou trabalhando aqui, mas eu quero montar meu próprio negócio. Se essa pessoa tem dificuldade com o fato de você querer montar a sua empresa, você está na empresa errada. Faz seu currículo de novo e procura outro emprego. Lá na nossa empresa, nós temos, eu uso como um exemplo, um colaborador, era colaborador por 5 anos. É sócio de uma empresa nossa hoje. Nós temos uma outra pessoa lá também, que agora acabou de pegar um percentual de sociedade numa outra empresa nossa lá. Então, o que nós temos como cultura? O crescimento. Na nossa empresa, nós temos campeonato de leitura de livro. Para quem lê mais livro, tem uma menina lá que ela lê 5 por mês, 6. Aí você fala, ela não está trabalhando, não. Ela não está trabalhando. Mas, se você acha ruim as pessoas se capacitarem, estudarem, buscar o conhecimento dentro do seu negócio, experimenta elas não ter conhecimento nenhum e ficar lá dentro com você 10 anos. Ah, Tiago, mas ela vai buscar o conhecimento e vai sair. Ótimo. Você contrate outra pessoa e treine outra pessoa, não tem problema. Porque você tem cultura também para isso. Cultura. Você tem que ter uma cultura. Então, evite comparações para que a sua felicidade não seja roubada. O emprego tá bom. Você está crescendo. Você compara, às vezes... Eu tenho pessoas que já trabalhou conosco, que saíram por salários de R$1.000 a mais. A pessoa hoje, se ela tivesse permanecido, talvez a pessoa seria um sócio hoje, em algumas das nossas empresas. Então, quanto ela deixou? Ela é apenas um funcionário. E onde ela está, ela é apenas um funcionário. E está tudo certo. Nem todo mundo nasceu para empreender. Nem todo mundo nasceu para ter um CNPJ. Nem todo mundo nasceu para assumir os compromissos que nós que empreendemos, de fato, assumimos. Você tem um custo, Léo. Tocar isso aqui tem um custo. Empreender tem um custo. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Léo, empreender vai requerer de você noites de sono. Tem noite que você não vai dormir, pensando no amanhã, em como fazer. A folha de pagamento está chegando, os compromissos estão chegando. Tem empresas que o comprometimento financeiro dela é 5 mil. Tem empresa que é 1 bi de comprometimento. Esse cara tem que gerar 1 bi por mês. Esse cara tem que gerar 1 milhão, 2 milhões, 10. Nem todo mundo
resiste a essa pressão. Então, não está apto à pressão? Não estou. Vai trabalhar para alguém. Empreenda no CNPJ de alguém. Mas deixe claro, porque de fato você está dentro daquela empresa. Eu estou aqui porque eu quero montar meu próprio negócio. Eu quero aprender para poder empreender. Certamente você tem grande chance de dar certo. Porque você teve uma escola. Quem está ali como gestor, ele vai fazer uma mentoria diferente com você. Hoje, lá na nossa empresa, eu falo para os meninos. Hoje tem muitas pessoas que nos procuram oferecendo sociedade por capital intelectual. Não, eu quero o seu conhecimento. Eu quero que você faça a gestão. Nós montamos uma empresa agora. Eu não precisei entrar com dinheiro. A única exigência era que eu fosse o CEO. Capital intelectual, você tem que gerir o negócio. E eu costumo dizer lá dentro da empresa. Não é difícil formar vendedores. Meu maior desafio é formar executivos hoje. Porque as pessoas me oferecem empresa por capital intelectual. Eles querem meu conhecimento. Eu preciso formar um executivo para colocar ele lá para me representar. Para falar, esse cara está aqui dentro, mas ele fala por mim. E esse cara vem em mim buscar esse conhecimento ali. Meu maior desafio como empreendedor hoje é formar executivos e não mais vendedores. Quer empreender? Empreenda no CNPJ de alguém. Eu tenho lá uns 3 que é vendedor. Que era vendedor, se tornou coordenador. Está a um passo de se tornarem grandes executivos de grandes empresas nossas. Bom, Thiago, em relação a isso, né, da comparação, isso é normal. Querendo ou não, as pessoas elas evitam o comparar, mas eu acho que a tomada de decisão pós-olhar que é diferente, porque senão também não existia ferramentas como benchmarking, fofo e tudo mais, que querendo ou não, você tem que entender como que está o mercado, quais são os seus pontos fortes e tudo mais. Só que é trazer isso uma comparação de maneira a crescer, né, na sua empresa, e não como algo a depreciar aquilo que você tem feito, porque o seu esforço, a realidade é você que sabe. E aí você trouxe alguns temas de cultura dentro da sua resposta, que eu acho muito interessante, essa cultura empresarial e tal. O que eu tenho percebido, tanto para o empresário pequeno, né? E aí surgiu até alguns cortes de algum empresário, de alguns empresários falando sobre o dono, né? Alguns falam, não, o dono tem que estar fora do operacional. Outros falam, o dono tem que estar dentro do operacional. Eu não entendo, assim, aí estou trazendo o Leonardo em si, porque hoje a minha empresa é eu e alguns parceiros, eu não tenho colaboradores fixos dentro do meu negócio, porque hoje eu enxergo, para mim é mais lucrativo, para mim é mais, funciona ter parceiros que executam atividades e projetos, enfim, sob demanda e tudo mais. Aí eu te pergunto, vai chegar um momento que o Leonardo em si vai ter que sair ou contratar. E aí, o que você acha? O dono ele vai estar sempre no operacional, ele vai sair, porque você está falando que você tem 6 empresas. Imagina você se dividindo em 6 negócios dentro do operacional, mas como que é isso? Se você está dentro desse operacional, como funciona? Qual que é a sua visão em relação a isso? Uma empresa se divide em 3 pilares: operacional, tático e estratégico. Isso aí, tem na internet à vontade. Sim. De fato, ela vai se dividir nisso: operacional, tático e estratégico. Tudo começa igual você, com a equipe. Eu sou a equipe. Começa assim. Começou com a equipe, eu mais os terceirizados, que é o que você faz, você terceiriza. Sim. Tem contratos de parcerias e tá ótimo, tá tudo certo. Eu vou trabalhando, vou crescendo. E à medida que eu vou crescendo, eu vou contratando. Eu contratei, o que eu vou fazer? Eu vou contratar, eu vou treinar e vou delegar. Delegar é diferente de delargar. As pessoas se frustram porque ninguém faz como eu. Porque você erra na contratação, você não treina a pessoa e você delarga. Toma, se vira, ok? As pessoas não dão conta de pensar com a sua mente. Por isso que o empresário vai dizer assim, mas ninguém faz como eu, Léo. Ninguém é tão bom quanto eu. E aí você espera, deposita nas outras pessoas que elas tenham uma execução igual você. Mas elas não pensam com a sua mente. Você tem que entender o perfil comportamental de cada indivíduo. Então você contrata, você treina, você delega. Eu vou supervisionar a cada quinzena, depois por mês, depois
trimestral, depois semestral. É isso. E à medida que eu dou conta de fazer isso, contratar, treinar, delegar, eu vou subindo. Opa, eu estava no operacional, agora eu estou no tático. Não quer dizer que o fato de eu estar no tático, eu não posso mais descer no operacional. Não, eu posso descer lá. Eu posso acompanhar ali. Eu posso estar dentro daquilo ali. Opa, daqui a pouco eu estou no estratégico, que é onde eu mais fico. Eu estou no estratégico, mas eu também desço ali no tático. Então, a vida do empresário, ela vai estar sempre focada nisso. Opa, tático, estratégico, de vez em quando operacional. Uhum. Eu vou ter que descer. Nós montamos negócio. Chega alguém hoje na nossa empresa e traz um produto. Fala, ó, estamos com esse produto aqui. Ótimo. Nós fazemos muito isso. A pessoa se torna um sócio de produto nosso. Léo, com o conhecimento que eu tenho, eu sou obrigado a descer no operacional desse negócio novo e estruturar ele. Então, essa vaidade de que assim, não, eu tenho que estar viajando, eu não posso estar dentro do meu negócio tem que rodar sozinho. Tá bom, ele tem que rodar sem você, mas quem disse que você não precisa estar lá dentro? Quem disse isso? Qual guru que disse, não, seu negócio tem que rodar sozinho, você não pode estar lá dentro mais? Mas você tem uma casa e não pode morar nela? Como que é isso? Você tem um carro e não pode andar nele? Não, porque agora é bonito ter motorista. Então eu não dirijo mais. Isso não existe. Deixa eu te falar, negócios são montados, empresas são montadas, não só pela vaidade de alguém, mas para trazer lucro, para trazer liberdade, para trazer pessoas que têm sonhos. Léo, as pessoas que trabalham para você dentro da sua empresa têm sonhos também. Eles também querem independência financeira. Eles também querem saber que estão trabalhando por algo maior. Como que você vai demonstrar para eles que eles trabalham por algo maior? Você lá na Maldivas o ano inteiro, passeando o ano inteiro, enquanto que esse funcionário está com a energia da casa dele cortada, Léo. Tiago, mas isso é um problema dele. Deixa eu te falar, nem sempre é um problema dele, não. É muito mais fácil você, como dono do negócio, que está à frente do negócio, você pode viajar, se eu te falar, todo mês, não tem problema. Só que você tem que observar se o seu funcionário está tirando férias. Se eles estão viajando. Na nossa empresa, nós temos a cultura de não comprar férias. Dificilmente a gente vai comprar. De vez em quando ocorre. Por exemplo, esse colaborador nosso que depois de 5 anos virou sócio. Mas ele nunca tirava férias. Mas porque o projeto era maior. Olha, nós vamos montar a nossa empresa. Então ele falou assim, então eu não posso tirar férias. Eu tenho que buscar conhecimento. Eu tenho que estar dentro do negócio sem parar. Então ele já fazia o que ele faz hoje como dono de empresa. Ele já fazia isso. Só que trabalhando para nós, como um CLT. Então não tem problema você viajar. O problema é você ficar na ilusão de que não pode estar dentro do seu negócio. E se você estivesse lá dentro, talvez você ia ver um funcionário de uma forma diferente. Esse cara tá triste hoje, rapaz, o que foi? Chama o cara no feedback. Meu filho, vem cá. Como é que tá a sua vida? O que foi? Eu tô apertado, tô não sei o quê. A energia da minha casa tá cortada. Aí você vai dizer, eu não tenho nada a ver com a energia da casa dele, eu já pago o salário dele. Mas esse cara precisa de um apoio. No mínimo, uma educação financeira. No mínimo. E você sentar com ele e falar assim, meu filho, vem cá. Anota o que você está devendo aqui. Vamos fazer uma lista. Vamos ver onde você está gastando, o que você não deveria estar gastando. E auxiliar essa pessoa. Então, eu fugi um pouco aqui, mas para entender sobre pessoas. Pessoas é que vão fazer o seu negócio crescer ou não. Você vai gerir pessoas e apurar números. Nunca ao contrário. Você vai gerir pessoas e apurar números. Se você quer ficar fora do seu negócio, empresas quebrar. Porque o cara estava tudo bem quando ele estava dentro. Ele saiu, o negócio quebrou. Por que quebrou? Porque ele começou a apurar pessoas e não mais os números. Resultado, 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 resultado. E eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalhei, vou mencionar até o nome da pessoa. Eu trabalhei com o Ivan. Esse cara era maître do Castros Park Hotel.
Eu fiz um curso de garçom lá com ele. E lá a gente é chamado de comim. É o auxiliar do garçom. Rapaz, eu vou te falar, um dos lugares que eu mais trabalhei. Lá eu trabalhei bastante, como auxiliar de garçom. O Ivan tinha uma cultura. Nós montávamos todo o evento. O evento é pro almoço. Nós montávamos o evento. Antes de servir, ele colocava todo mundo sentado para almoçar. Só que por que esse cara põe todo mundo para almoçar? Nós íamos fazer um evento à noite. Antes de servir, depois de tudo montado, todo mundo tinha que sentar e jantar antes de servir, Léo. Por quê? Na cabeça do Ivan, era inadmissível servir comida estando com fome, cara. Olha isso, eu aprendi isso pra minha vida. Então, eu quero ficar no operacional, tático ou estratégico? Eu quero ficar no estratégico, onde eu trabalho menos, trabalho mais com a mente e menos com o corpo. Onde a minha hora trabalhada, ela se torna muito mais caro, de fato, mas quem está com a hora, às vezes, valor menor, precisa de atenção. Como que eu quero que o meu operacional performa se a vida dele, pessoal, tá uma bagunça, cara? Ele não vai performar, ele não vai entregar tudo que ele poderia entregar porque o emocional dele tá abalado. E quando eu fico fora do meu negócio, eu não consigo ver isso aí. Por isso que empresas quebram. Quando o dono sai, a empresa quebra. É porque ele para de gerir pessoas e começa a apurar. Isso é um fato. Não quer quebrar? Não quero. Você pode viajar todo mês, não tem problema. Mas estabeleça cultura dentro da sua empresa de não comprar as férias de ninguém. Não, eu não compro suas férias, não. Você vai viajar. Mas eu tô sem recurso. Então, você vai pegar suas férias. Léo, lá na nossa empresa, e você conhece algumas pessoas que trabalham comigo, sim. Você pode perguntar. Nós já ajudamos pessoas a comprar carro. Nós já ajudamos pessoas a comprar moto. Nós já alugamos carro para funcionário. Pagamos hotel para ele em Caldas Novas. Caldas é pertinho de nós aqui. Eu tô te falando de um investimento, Léo, de R$2.000. Um carro alugado, sexta, sábado, domingo, R$500. Um hotel, R$1.000. Você dá mais R$500 pra pessoa, porque a pessoa estava apertada. Aí nós percebemos isso. Filho, você tá precisando de umas férias. Não, mas não tô podendo, tô com um menino pequeno. Não, você vai. Toma aqui o carro, toma aqui o dinheiro, toma aqui o hotel, pega a sua família e vai. Nós já fizemos isso. E eu te falo, eu não teria conseguido fazer isso se eu tivesse 100% longe do meu negócio. Mas o gestor tem que ver isso. Amigo, o gestor quer entregar resultado. Ele tem que entregar resultado. Não estou dizendo que você não tem que pressionar. Léo, não estou dizendo isso. E eu costumo dizer lá dentro. Quando eu dou uma pressionada, esses meninos, cara, tá pressionando muito. Eu digo para eles, quem não suporta a pressão não está preparado para o sucesso. Quem não suporta a pressão não suporta o sucesso. Não está pronto para ele. Você tem que pressionar. Opa, tem que dar uma pressão aqui. Eu sou pressionado. Pelos clientes, com os compromissos financeiros, eu sou pressionado. Então eu tenho que pressionar. Mas eu tenho que saber. Opa, esse cara está com problema. Senta aqui. Vamos fazer um curso de educação financeira para você melhorar, para você sair da crise. Isso é nossa cultura, é isso que fazemos. Esse é um dos pilares do que você ensina também, Sim. né? Que eu lembro que você falou no começo que você tem uma metodologia, algum evento, alguma coisa assim. Bom, aí, além disso, além desses pilares, eu percebi que é algo extremamente cultural. Até então, o que eu estou mais tendo de feedback, vamos dizer assim, para mim, é que empresa, ela precisa ter cultura. Seja cultura de planejamento, cultura de, gestão de pessoas, cultura para tudo. É como se você trouxesse a cultura como o pilar central, e aí essa cultura, ela meio que pega os outros pilares de dentro da sua empresa. E aí lembrando, né, o que é cultura? Cultura é algo a ser seguido, né? A cultura é algo a ser seguido. E aí, você falou de pressão de cliente, você pressiona o time, e aí tem aquela questão, né? Nós não vamos entrar em política, mas eu quero saber de você o que você está achando do cenário. Eu falo de rotatividade mesmo financeira no mercado. Aí eu vou trazer a minha dor. Eu tenho percebido, Thiago,
que as pessoas, não sei se é por causa da política, eu não sei se é o ano, não sei se são as duas guerras que estão acontecendo simultaneamente, eu não sei o que que é, se é as questões políticas dos Estados Unidos que estão reverberando aqui no Brasil. E o que eu tenho percebido é, as pessoas estão mais comedidas ou com medo de tomar decisão de investir em algo. Às vezes isso é um recorte na minha realidade, e aí na sua é diferente, que aqui a gente está falando de empresas que faturam números diferentes. Então, eu queria saber de você, o que que você tem percebido do mercado, se realmente existe esse medo, se esse medo é um medo atual, ou já vem de muitos anos, é cultura, o que que é? Léo, cultura. O que de fato é uma cultura? Dentro de uma empresa. Cultura é tudo aquilo que eu implemento como regra, ou tudo aquilo que eu tolero que aconteça. Cultura é tudo que eu implemento como um manual de cultura da empresa. Gente, isso aqui é o que nós vamos seguir. É dessa maneira que fazemos. Porque o óbvio tem que ser dito dentro da sua empresa. As pessoas contratam alguém para fazer o café. E aí? Só tem que fazer café. Ok, tudo certo. Tem que fazer o café e aí? Não, só tem que pôr a garrafa em determinado lugar. Eu quero que a senhora faça esse café aqui e coloque a garrafa aqui para mim. Ok? Então, cultura é tudo que eu implemento como regra. Faça o café, coloque a garrafa aqui. Por exemplo, lá na nossa empresa. De manhã faz-se o café, o chá, deixa na cozinha porque os meninos vão lanchar. À tarde, faz-se o café e tem um local específico que eu gosto que coloque a garrafa. Porque ninguém vai comer, vai lanchar ali. Uhum. Isso é uma cultura que nós implementamos. Se ela faz o café e larga a garrafa lá na cozinha na parte da tarde, vai virar uma cultura. Porque eu tolerei. Se eu digo, pega esse copo e coloca aqui. Se amanhã esse copo não estiver aqui, eu tolerei 1 dia, 2 dias, 3 dias. Essa é a nova cultura. Essa é a nova cultura. Então, cultura é tudo que eu implemento como regra para que seja feito de fato, em clareza, ou tudo que eu tolero que eles façam. Se eu falo, gente, vocês têm que chegar às 8h30, porque lá a gente chega às 8h30. 8h30. Se eles chegam 9 horas da manhã, a cultura chega às 9. A cultura chega atrasado. Ok? E se eu tolerar, não há penalização nenhuma por isso, a cultura chega atrasada e acabou. Ok? Sobre a questão do medo. Léo, o medo existe. Ele é um sentimento. O medo, ele tem que ser um limitador e nunca um paralisador. Se o medo está te paralisando, ele está te fazendo mal. Você precisa se livrar dele. Ok? O medo nos faz não pular de um prédio. Ele limita. Ok? Ele nos limita. Não pula, você morre. Sim. Então, o medo, ele é um limitador. Ele limita pessoas a não passar de 120 num carro. Ele fala, olha, eu tenho medo de acidente. Ok? Sim. Então, por ele ter um medo do acidente em uma rodovia, ele não passa de 120, mas ele não pode deixar de viajar. Não, eu não vou viajar. Por quê? Porque eu tenho medo de acidente. Então, se você deixou de fazer por causa do medo, o medo está te prejudicando. O medo é um limitador e não um paralisador. No cenário econômico, eu tenho visto, de fato, pessoas que estão colocando um pé para trás. Medinho. Estão dizendo, opa, eu estou com medo. Eu estou com medo por causa das guerras, eu estou com medo por causa das sanções econômicas dos Estados Unidos, eu estou com medo por causa da política brasileira. A Bíblia vai dizer que aquele que olha para o vento nunca semeia. Léo, existe uma baita oportunidade na mesa agora. Porque enquanto tem gente recuando, tem gente avançando. Isso é um fato. Deixa eu anotar. Existe uma baita oportunidade na mesa dos negócios. Porque enquanto tem gente recuando, tem outros avançando e conquistando o espaço daquele que está recuando. Lá na nossa empresa, nós estamos avançando. Tiago, mas qual que é a sua ideologia política? Eu sou de direita. E não tenho medo nenhum e vergonha nenhuma de falar isso. Eu não tenho. Essa é a minha posição política. Ah, mas a esquerda está no poder. Tá tudo bem. Deixa eles no poder aí. Deixa eles fazer do jeito que eles acham que tem que fazer. Meu amigo, e você pode estranhar. Tiago, a gasolina é R$10. O que eu posso fazer? Trabalhar mais para que R$10 não afete o quanto eu tenho que encher o tanque do meu carro. A gasolina agora é R$15. Amigo, eu vou trabalhar mais para que isso não afete. Vou te dizer um negócio. Quem ganha... Vou fazer uma conta simples.
Quem ganha 100 mil reais por mês, se a gasolina for 5 reais ou 10 reais, o que muda na vida dele? Nada. Nada. Nada, porque ele ganha. Então, o que nós precisamos fazer, Léo, é aumentar a frequência de ganhar mais, de gerar mais riqueza. É isso. Independente de quem está no poder. Se é esquerda, se é direita, independente. O que nós, empreendedores, precisamos fazer, na nossa expressão goianês aqui, é arregaçar as mangas da camisa, meu amigo, e ir para cima. Vamos gerar riqueza, vamos atrás das oportunidades. Quem está recuando, daqui a pouco, vai cair em si e vai avançar. Tem um pastor amigo meu, ele está morando fora do país agora. Ele tem um ditado, pastor Carlos Maia. Vou mencionar o nome, para não dizer que eu usei o bordão dele, sem mencioná-lo. Ele diz, vamos para frente. Não é porque atrás vem gente, é porque na nossa frente já tem muita gente. Cara, isso é uma das frases, um bordão que ele usa mais assertivo, que eu peguei para a vida. Nós vamos para frente, não é porque atrás vem gente, é porque já tem muita gente na nossa frente. Se eu recuar agora, vamos lá, as pessoas vão me atropelar. Tem um ditado, eu uso, não é meu essa frase, eu escutei na internet, que diz assim, se você andar, você pode ser ultrapassado. Se você correr, se você andar, você será ultrapassado. Se você correr, você pode ser ultrapassado. Mas se você parar, você será atropelado. Você tem que decidir, andar, correr ou parar. O que você quer? Como empresário, como indivíduo, como pessoa. Existe alguém contando com você. Você tem responsabilidade com alguém. Você tem responsabilidade com a sua esposa, com seus filhos. Ah, Tiago, eu não sou casado. Mas você tem seus pais, você tem seus avós. Existe alguém contando com você, contando que você vai vencer, cara. Tem alguém contando que você vai dar certo. Que o Léo vai dar certo. Seja seus pais, seus avós. Foi depositada uma expectativa em você. De que vai dar certo. Então, o Léo vai dar certo. Sim. Foi depositada expectativa de que eu não daria certo. Mas alguma expectativa foi depositada. Ok? Qual a expectativa que eu, como indivíduo, depositei? Eu vou dar certo. Eu vou avançar. Eu vou vencer. Ah, meu amigo, tá quebrando. A pandemia veio aí e provou isso. A pandemia colocou o povo recluso dentro de casa. E aí, o que o pessoal fez? Recuou. A maioria recuou, não foi? Meu amigo, foi um período que as empresas que fabricavam remédios esses ficaram bilionários. Álcool em gel. Álcool em gel, luva. Álcool em gel. Luva, máscara. Máscara. Você entendeu? Olha pra você ver. Uma oportunidade. Ivermectina. Ivermectina. Foi uma oportunidade. Então, meu conselho, não para o empresário, só para o empresário, mas para o indivíduo, como pessoa. Não deixa o medo de paralisar, não. Avança. Tiago, eu quebrei, eu tô ruim nas pernas. Eu aprendi com o meu pastor, o pastor Jonas. Quando eu comecei lá atrás, eu gosto de pregar nas igrejas. Rapaz, eu pregava umas mensagens ruins demais, uma interpretação de texto muito ruim. E aí eu sentei do lado dele uma vez, eu preguei uma mensagem e ele falou assim pra mim, Tiago, cara, essa interpretação de texto sua está totalmente errada. Só que eu vou te ensinar um negócio aqui agora. Bom ou ruim, nunca mais você senta de cabeça baixa, para que o público não perceba que foi ruim. Pode ter sido ruim, mas sempre de cabeça erguida. Nunca mais você senta de cabeça baixa. Eu aprendi algo com ele. Meu amigo, posso ter feito a maior cagada. Errado. Eu sento aqui de cabeça erguida e penso comigo, hoje eu errei, mas amanhã eu vou acertar. Daqui a pouco eu corrijo isso aqui e acerto de novo. Isso aqui não determina onde eu vou chegar. Um erro não determina onde eu vou chegar. A situação momentânea que eu estou vivendo não determina quem de fato eu sou. O momento não determina quem eu sou de verdade. Esse momento, eu estou apertado, eu estou quebrado. Talvez eu estou falando para pessoas que vão nos escutar que está quebrado, que está passando a maior crise da sua vida. Crise emocional, espiritual, crise financeira, crise nos negócios, crise na empresa. Meu conselho, avança, erga a cabeça. Levanta a cabeça. Primeiro passo. Levanta a cabeça. Porque você vai conseguir ver de fato. Vai conseguir, no mínimo, se olhar no espelho. Porque para se olhar no espelho, você tem que erguer a cabeça.
Então, quando você levanta a cabeça, você, no mínimo, vai conseguir se olhar no espelho e entender que o momento não determina quem você é e nem tampouco determina onde você vai chegar. Então, mas as decisões de hoje vão determinar onde eu vou chegar amanhã. Por isso que eu estou dizendo para você, se a decisão de hoje determina onde você vai chegar, levanta a cabeça. Cabeça erguida. E não deixa o medo te paralisar. Eu tenho medo de acidente, mas eu não deixo de viajar, eu só reduzo a velocidade. Reduz a velocidade. Daqui a pouco, irmão, você perde o medo. Aí quando você pensar que não, você tá de uns 150, 160 já de novo. Tá rápido de novo. Tá rápido de novo, a vida é assim. É bom, por que eu trouxe essa pergunta, né? Igual eu falei, na minha realidade, no universo, eu tenho percebido que alguns empresários, que hoje eu atuo com empresários, alguns empresários, eles estão, não, vou esperar mais um pouco. Por mais que você é um bom vendedor, quebra todas as objeções, você dá forma de pagamento pro cara, aí, claro, tem aquela questão, bom, é uma prioridade para ele hoje? Bom, eu faço essa pergunta no primeiro minuto de conversa. Cara, posicionamento hoje é uma prioridade para você? É o que você tem buscado? Me fala com sinceridade. Se for algo que é de 0 a 10, qual que é a prioridade aí hoje? Numa unanimidade, essa objeção eu quebro no primeiro minuto. Fala, não, é máxima, porque eu preciso me posicionar, porque eu preciso me tornar líder no meu mercado, que eu preciso me tornar uma referência, eu tenho que aumentar minhas vendas, eu acredito que o digital pode trazer isso. Então, eu faço o cara crer naquilo que ele de fato está falando. Tá, então você está falando para mim que posicionamento hoje na escala de 0 a 10, ela é 10. Não, então tá bom, então você está pronto para sentar comigo e a gente conversar. E aí, para quebrar essa questão de ser ou não uma prioridade para a pessoa. Porque se não é, eu converso com a pessoa da mesma forma, oriento e tudo mais, minha venda consultiva. E agora a gente vai falar, assim, na parte final um pouco mais sobre vendas mesmo. Você disse que hoje você não preocupa mais em treinar vendedores e sim executivos. E aí, bom, eu percebo que essa é uma realidade sua que não é a realidade da grande maioria das pessoas que está com dificuldade de ter pessoas. Mas voltando ao raciocínio, dentro desse tema, né? Bom, vendas, não vendo, o que eu posso fazer, time... É uma questão em que eu tenho uma certa insegurança em falar quando se trata de pessoas, quando se trata de gente, quando se trata de que, bom, nem tudo é eu. Esse medo, essa insegurança, essa tomada de decisão. Porque quando chega na hora da oferta, que a pessoa bate o olho, sendo um bom vendedor, médio ou um vendedor iniciante, eu percebo que a pessoa está com medo de investir ou de crer que aquilo ali realmente pode mudar. E não é por falta de perguntar, é igual eu virar para qualquer pessoa aqui agora e falar assim, você acredita que se nós partir de um ponto, num plano, onde tem 5 pilares, esse pilar vai cuidar disso, isso vai mudar aquilo, isso vai mudar isso e tudo mais, você acredita que isso pode fazer você aumentar seu faturamento? Ela fala assim, pior que eu acredito. É isso que está faltando desse seu negócio? Sim, tá, então é 10 mil. O que acontece com essa pessoa? Ela recua. Opa, então ela não crê tanto assim. Aí tá. Aí entra na minha principal dúvida, falo de vendedor. Hoje eu prefiro eu vender porque eu presto uma venda consultiva e eu entendo de posicionamento mais do que o meu vendedor entenderia a primeiro momento. Claro, vai chegar uma hora que eu não vou estar mais nessa posição. Quando você fala de vendas, vendedor, de time de venda, comercial, qual que é o conselho que você daria para qualquer um que fala, bom, eu estou com problema de venda, eu preciso melhorar meu time de venda, como que eu contrato, qual que é a verdade que você poderia falar para a gente? Léo, produto tem preço, conhecimento tem valor. Esse copo, essa taça, ela tem um preço. Vamos supor que o preço dela a mercado é R$20. R$20, essa taça. Como que eu vou vender essa taça por 50? Como? Agregando valor. Ok? Eu agrego valor de que forma? Com conhecimento. Então, quando você fala, você vende essa consultoria de posicionamento. Sim. E aí a pessoa vai dizer assim, opa, será que é ou não é a prioridade? Eu sentei com um grande contador de Goiânia e ele me fez essa pergunta. Como que eu faço para cobrar mais? Eu disse para ele, se posicionando como de fato tem que ser. E aí eu disse, vende mais, Léo, não é quem tem mais estoque, é quem agrega mais valor. Não adianta eu ter um estoque com 1000 taças se eu não agregar valor. Por que tem advogados que cobram
5.000 de mensalidade. E tem advogados que uma reunião com ele de 1 hora, por videochamada, custa 50. Ok? Porque ele soube agregar valor ao que de fato ele oferece. Se a pessoa está com um problema com o time de vendas, ela precisa agregar valor à sua equipe. E aí eu volto na questão da cultura. Porque todo empresário quer ficar ali no estratégico, sair do negócio e criar cultura de dono. Meu amigo, não se cria cultura de dono pagando salário de miséria. Você quer criar cultura de dono no seu negócio? Pague salário decente. Faça com que seu funcionário viaje de férias. Planeje com ele. Faça ele entender que ele está participando de algo maior, de que ele está construindo algo maior, e que esse algo maior vai beneficiá-lo. Quer criar uma equipe de alta performance? Estabeleça cultura. Não estou dizendo só cultura de dono, que a cultura de dono esse é o pilar. Eu quero estabelecer uma cultura de dono. Então começa a pagar melhor. Quer estabelecer cultura de dono? Primeiro ponto, reveja quanto você está disposto a pagar. Eu quero pagar o que o sindicato diz. Eu quero pagar o teto. Meu amigo, quem paga o teto só não vai se molhar. Só isso. Eu só vou até no teto. Teto é para não cair chuva aqui dentro, meu amigo. Você quer ter um time de alta performance? Ultrapassa a barreira, ultrapassa os limites. Vendedor é a única profissão no mundo que é capaz de mudar a vida do indivíduo. É a profissão que muda a vida do cara. Se você souber vender, você vende aqui no Brasil, você vende nos Estados Unidos, você vende em qualquer país do mundo, ou você vende. Então o vendedor, ele entende isso, ele não é bobo. Ele sabe que ele está na melhor profissão, na profissão que tem a capacidade de mudar a vida dele, aí ele vai entrar num serviço para ficar ganhando salarinho. E você dizendo assim, cultura de dono, veste a camisa. Ela não vai vestir a camisa da sua empresa, não. Então, quer uma equipe de alta performance? De fato. Você quer que a sua empresa deixe de ser uma empresa aeroporto? Por que é empresa aeroporto, Léo? Um aeroporto tem centenas de pessoas ali, milhares de pessoas todo dia. Mas de noite, não tem ninguém morando ali. Eu perdi um voo. Eu e um amigo meu perdemos um voo. Acho que em Confins. Rapaz. Perdemos um voo. Chegamos 3 horas adiantado e perdemos o voo lá dentro do aeroporto. 3 horas adiantado que confundimos o horário. Meu amigo, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, só tinha eu e ele naquele aeroporto, aquele tamanho. O ar era para gelar para 1.000 pessoas, só tava eu e ele. Meu amigo, você não sabe o que é frio. Frio. Mas eu entendi. Passou milhares de pessoas durante o dia. Centenas de voos pousaram e levantaram dali. Mas de noite não tinha ninguém. Nós precisamos entender que as nossas empresas não são empresas aeroportos, onde as pessoas fazem conexão e vão embora. Você quer reter? Quer que as pessoas de fato fiquem com você? Quer que elas deixem de fazer a sua empresa de conexão? Vou te dar um exemplo. Você já recebeu um currículo, já ouviu falar de alguém que recebeu um currículo de alguém para exercer uma função no qual ele está totalmente acima da função? Vou te dar um exemplo. Eu recebi um currículo para uma vaga de recepcionista onde a menina é formada em Direito. Ninguém contrata. Essa menina é formada em Direito. Ninguém contrata. Por quê? Porque o empresário entende, fala assim, essa menina não vai trabalhar aqui. Aqui é o aeroporto. Ela está fazendo conexão. Na hora que surgir uma vaga na área dela, para onde que ela vai? Para a área. Para a área dela. Normal isso aí. Mas você quer que a sua empresa deixe de ser uma empresa aeroporto, onde as pessoas fazem apenas conexão? Comece a valorizar as pessoas. Comece a pagar um salário decente. Comece a inspirar pessoas. Quer agregar valor? Inspire pessoas. Elas têm que saber que eu faço parte de algo maior aqui. Aí eu volto lá na nossa empresa, que é o que a gente faz. Lá nós temos essa cultura, a pessoa começa trabalhando, assume uma equipe, ela sabe que daqui a pouco ela tem a possibilidade de ser um dono ali. Nós temos um modelo partnership, onde a pessoa tem uma participação dos lucros de resultado ali. Então ela trabalha por algo a mais. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, Léo. Ir pro céu deve ser bom, não deve? Oh.
Cristo nos prometeu isso. Sim. A Bíblia vai dizer, ser fiel até o fim. E dar-te-ei o quê? A coroa da vida eterna. Ele está dizendo, eu vou te levar para o céu e eu vou te dar uma coroa. Olha isso. Irmão, só ir para o céu já deve ser maravilhoso. Não, eu morri, fui para o céu. Nossa, que bom, hein? E a gente vai nos velórios, a gente quer fazer isso, né? Sim. Não, irmão, eu acredito que ele foi salvo na última hora, que a gente tem essa mentalidade que ir para o céu já é muito bom. Ao chegar lá e Deus, a gente faz essa promessa, eu vou te dar uma coroa. Então, a Bíblia nos ensina que sempre tem que ter algo a mais. Por que você quer tratar seu funcionário como alguém que vai ali, faz isso aqui e tchau, obrigado, eu não me envolvo em nada que não me envolveram? Uhum. Um dos negócios, então você tem que descartar as regras e operar por fundamentos. Quer uma equipe de alta performance, vendedores de alta performance, meu amigo, descarte as regras, opere por fundamentos. A regra é, eu pago seu salário, você tem que entregar o resultado. Descarta essa regra. Opere pelos fundamentos. Crie uma cultura. Agregue valor. Treine seu time para agregar conhecimento para eles. Treine eles. Já que eu vou treinar, ele vai embora. Meu amigo, você está com medo dele ir embora? Então não treina ele não e deixa um cara ruim com você. Você vai ver o que é bom. Se treinar alguém com a possibilidade dele ir embora é ruim para você, imagine alguém que não está treinado, cuidando do seu negócio. Aí a chance de você sair do operacional é zero. Porque você tem medo, a gente volta no medo de novo. Sim. Você fica com medo de contratar, treinar, delegar. Não, eu não posso. Amigo, deixa eu te falar um negócio, Léo. Tranquilamente. Você pode pegar meu celular. Eu não acesso as contas da empresa. Eu tenho alguém que faz isso. Eu vou gerir os números. Eu vou ver balanço, vou ver DRE, vou acompanhar os números. Não quer dizer que o fato de eu não ter as contas da empresa no meu celular, não quer dizer que eu não esteja olhando. Eu estou olhando. Tem que olhar. Mas eu tenho alguém em quem eu confio. Tiago, mas e se a pessoa te roubar? Aí é o caráter dela, é ela. Eu contrato outra pessoa. Treino outra pessoa, confio na outra pessoa. Tem pessoas frustradas, não se envolvendo em relacionamentos, em novos relacionamentos, porque foram traídos no relacionamento passado. Ai, meu namorado, ela me traiu. Ai, eu tive um namorado, ele me traiu. E agora elas adoecem emocionalmente, não querem se envolver, ou quando se envolvem, não se entregam, ficam naquela superficialidade do sentimento, com medo. Não, eu tô com medo de me machucar. Amigo. Vai com medo mesmo. Não, era o caráter de quem te traiu, era o caráter de ser um traidor. Isso não é o seu caráter. Se envolva com as pessoas. Gere relacionamentos. Relacionamento saudável. Ele tem vínculos fortes e limites claros, Léo. Você quer ter um relacionamento saudável, seja ele no âmbito igreja, seja ele no âmbito fora da igreja, seja ele no âmbito empresarial, lá dentro da sua empresa. Crie relacionamentos. Léo, sexta-feira, eu assei carne para os colaboradores lá. Eu vi. Eu vou assar uma carne aqui. Achei que eu ia ser convidado ainda. Olha aí. Não está foi, convidado, tá? Sexta-feira de novo. Ó. Olha aí. Eu assei carne. O fato de eu assar carne para os meninos lá, para a empresa, eu estou criando vínculo. Ah, mas o seu funcionário não é seu coleguinha. Não é meu coleguinha, não. E eu volto a dizer, relacionamentos saudáveis. Tem vínculos fortes e limites claros. Eles sabem onde é o limite deles. Eu sei onde é o meu limite. Tem assunto que eu não vou tratar com eles, tem assunto que eles não vão tratar comigo. Tem assunto que eles tratam entre eles e eu nem entro bem. Tá tudo certo isso aí. Nem chega até você. Não, nem chega. Tá lá com o gestor já resolve ali. E tá tudo certo, Léo. O empresário precisa ter a capacidade de treinar pessoas, confiar em pessoas. Ah, mas o outro me traiu. O problema é do outro, não é seu. A falha é dele, não sua. Bom. Se envolva. Tiago, a gente está partindo para aquela etapa que a gente não gosta, né? Já tem 1h e 24 minutos que a gente está conversando. Passou rápido, Passou rápido. Eu tenho 2 últimas perguntas, que são perguntas-chave agora, até para a gente ter uma reflexão sobre, que é, bom, se eu nunca tivesse te conhecido, né? Eu te visse hoje pela primeira vez, qual que é o sentimento que você gostaria que eu sentisse sobre você? Léo, diz que a primeira impressão é a que fica, né? Dizem. Dizem que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão que eu gostaria de deixar, até mesmo para você,
para as pessoas que não me conhecem. Conheci o Thiago agora. A primeira impressão é de alguém que tem sede de vitória. Que não está disposto a passar por cima das pessoas para alcançar essa vitória. Eu quero vencer, mas eu não quero passar por cima das pessoas. Além de vencer, eu quero que outras pessoas vençam comigo. O direito de correr, você mencionou sobre corrida, o direito de correr, ele está proposto para todo mundo. O direito de correr é para todos. A linha de chegada é para quem se dispôs a correr. Mas o pódio é apenas para os que se dispuseram a fazer algo mais, a treinar um pouco mais, a se entregar um pouco mais. E essa é a impressão que eu quero que fique. Que eu sou a pessoa disposta a entregar um pouco mais, a correr um pouco mais, a me esforçar um pouco mais. Porque o local que eu quero chegar não é só na linha de chegada, é no pódio. Eu quero chegar no pódio. E para chegar no pódio, eu tenho que me dispor mais do que os outros. Eu tenho que correr mais risco do que os outros. E eu estou apto a isso. Essa é a impressão que eu quero deixar. O Thiago é alguém apto a entregar mais, a fazer mais, a correr mais, porque o lugar que ele quer é o pódio. Só a linha de chegada eu não me contento. Na linha de chegada, mas você sabe, né, cara? Pelo menos eu fui até o fim. Até o fim te levou até o pódio? Não levou. Então não se conforme. Só se conforme quando você subir ao pódio. Essa é a impressão que eu quero deixar. Muito bom, muito bom. E a outra e última pergunta é, se amanhã, Thiago, vou para uma ilha sumir, o que você gostaria, o que você acredita que as pessoas sentiriam falta do Thiago? Léo, eu não estando mais presente, acho que as pessoas sentiriam muita falta da minha lealdade. Eu sou um cara leal. Eu sou um cara de princípios, sou um cara de valores. Eu acho que as pessoas sentiriam falta dessa lealdade, sentiriam falta dessa responsabilidade que eu assumo. Eu sou o cara da responsabilidade. Eu sou o cara que chama a responsabilidade para mim. Eu sou o cara que brinca às vezes quando tá tudo pegando fogo, eu falo, calma, eu tô aqui, pode ficar tranquilo. Eu vou resolver esse negócio aqui. Acho que essa é uma das frases que eu mais falo, né? Que mais irrita as mulheres, né? Ele fala, não, calma, eu vou resolver. Acho que as pessoas sentiriam falta desse cara que resolve. Que de fato resolve. Eu acho que isso é algo marcante para as pessoas que estão à minha volta. Eu sou um cara alegre, eu sou um cara para cima, eu sou um cara motivado que motiva. Eu acho que as pessoas sentiriam falta dessa motivação diária. Eu tenho a capacidade, a habilidade de dar uma injeção de ânimo todo dia nas pessoas. Não, tem dia que eu tô ruim. Tem dia que eu tô assim, mas sabe assim que você respira. E aí, como é que tá? Vamos pra cima, hoje vai dar certo, hoje vai ser melhor do que ontem. Eu tava refletindo aqui enquanto você falava, infelizmente nem todos que estão assistindo e vendo o vídeo, esse podcast, vai ter o prazer de sentar e ver isso no dia a dia, na prática. Eu tenho esse prazer, vou na sua empresa algumas vezes na semana pra gente conversar e eu consigo ver e perceber tudo isso que você tá falando, dessa energia, dessa inspiração, dessa vontade de vencer, do pódio. Tudo que você falou é aquilo. Não é uma falácia, é de fato algo que existe, algo que acontece dia a dia e só quem está com você sabe. Mas aí, qual que é a oportunidade que você pode abrir das pessoas te conhecer melhor? Qual que é o Instagram? Se você abre as portas da Walks para o pessoal conhecer, como que é? Só para passa o endereço se você quiser, o seu Instagram para a pessoa te conhecer melhor, como que... Léo, se a pessoa quiser escutar um pouco mais da nossa história, ver, acompanhar o que nós estamos fazendo de fato, dia a dia, ele pode olhar no nosso Instagram ali, tá? PR Thiago Souza, Thiago com TH, Souza com Z, PR Thiago Souza, ele pode acompanhar. As portas da nossa empresa estão extremamente abertas, as pessoas podem ir lá, nós ficamos aqui em Goiânia, ali na Antônio Fidelis, em frente ao abrigo dos idosos ali, é a sede da Walks. As pessoas podem ir lá, bater lá na porta, lá, aperta a campainha lá, quero falar com o Thiago. Eu tenho prazer em receber as pessoas ali, conversar tranquilamente, expor um pouco do conhecimento que a gente tem ali, orientar as pessoas. Nós estamos agora com
uma imersão, nós iniciamos isso, e eu digo que nós iniciamos não para, eu quero fazer um dinheiro com isso aqui. Fazer dinheiro é consequência do que plantamos, colher é consequência do que semeamos. Nós iniciamos o Despertar do Dono, porque pessoas estão me pedindo isso. Cara, faz, nos ajuda. Então, dezenas de pessoas. Eu estou meio que sendo empurrado para isso. Eu já foi empurrado para uma situação. Eu estou sendo empurrado para essa situação, que me agrada também. Então, nós temos aqui uma imersão, que é o Despertar do Dono, que está ocorrendo todo o último final de semana do mês aqui em Goiânia. É só seguir nas redes sociais lá e para ter mais informações e cair para dentro. Cai para dentro, vem trocar ideia, vem buscar conhecimento. Às vezes a pessoa vem, leva atrás de falar de alguma coisa, e essa pessoa tem a possibilidade de virar sócio de um produto nosso lá, vira sócio. A gente vai pôr nossa energia, vai pôr o nosso conhecimento. Essa pessoa vira um sócio, amanhã ela quer deixar de ser sócio, tá tudo bem. Amigo, vamos nos fortalecer, vamos chegar no pódio todo mundo. Boa. Para aquela câmera, qual o último conselho para o pessoal que está assistindo? Meu conselho para você, acredite em você mesmo. Acredite no seu potencial. Não permita que as barreiras da vida, impostas pela vida, não permita que as frustrações, que as objeções se tornem maior do que a sua vontade de vencer. Você vai vencer, você vai alcançar, você vai chegar no pódio, mas isso só depende de você. Você pode ouvir os melhores da internet, você pode se assentar nas melhores mesas, mas se você não determinar que você vai chegar, você não vai chegar. Determine dentro de você. Abrace isso como se a sua vida dependesse disso. Para que você, de fato, realize aquilo que Deus tem para você realizar. Para que, de fato, você alcance aquilo que Deus já determinou que você alcance aqui nessa terra. Muito obrigado, Thiago. Eu que agradeço. Sua participação. Fico muito feliz em receber você aqui. Você sabe, você é um amigo, não só um parceiro de negócio, mas um amigo que a gente está tendo e criando uma amizade. E eu quero agradecer você também que está assistindo até aqui. Esse aqui é o meu Instagram. Continue acompanhando. O próximo episódio vem aí. Nós teremos uma psicóloga falando sobre mentalidade, sobre desenvolvimento mental, para que você consiga ser um empresário, uma pessoa com a mente mais blindada para os desafios que vêm. Porque, querendo ou não, o Thiago nos ajudou muito com isso aqui hoje. Meu muito obrigado, abraço e até a próxima.